igreja em agosto. Se você quiser conhecer o autor dessa música que acabamos de cantar, é só se agendar. Daniel Souza confirmou presença conosco. Essa é a nossa conferência dos jovens, conferência Santidade. Aleluia. E eu queria chamar a Carol aqui à frente. Ela nem sabe disso. Valeu, Carol! Não fui eu. A gente te ama, Carol! Carol é uma bênção, não é? Cadê Daniel para confirmar? É uma bênção, não é? Demais. Carol está aqui com a missão de ter um tempo com as crianças também, então nós vamos orar por ela, né? Vai ter uma equipe também com você, né? Uma equipe só para a Bia. Brincadeira, gente. Pelo galinheiro, se vocês gerando pelo galinheiro, pelo boi, pode chamar. Vamos orar por Carol e por esse tempo com as crianças. Vai ser uma bênção, sem dúvida. Pai, obrigado. Obrigado por ter pessoas tão fantásticas em nosso meio, inclusive, Senhor, Carol e essa equipe que vai estar trabalhando com as crianças nessas manhãs. Que o Senhor possa abençoar esse tempo, que seja um tempo realmente precioso para elas, que elas possam crescer em Ti e ter, de fato, Deus, um aprendizado que vem do Teu trono. Pai, abençoa toda a equipe, dando, Senhor, graça, dando aquilo que eles precisam para contribuírem nesse momento. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem acompanhar. Bia, vem cá, todo mundo conheceu você, cadê? Agora ficou tímido. Vou fazer uma pergunta para você, Bia. Você tem medo de rã? Então você vai fazer o seguinte, daqui a pouco você vai pegar uma rã com a mão e vai trazer aqui para a gente ver que você não tem medo, tá bom? Vocês estão pensando que ela não pega não? Vai ser do lado do refeitório. Atenção, crianças, podem seguir a Carol quando ela passar. Então, vou chamar o pastor Thomas Litz aqui. Nós vamos orar por ele também. Sim. Pra eu pegar ela? Sim. Ah, sim. E deu certo? Quero ficar lá no bolso. Não vai não, quando vai ficar pela vai embora. Os irmãos já conhecem, a maioria talvez não a totalidade, mas o pastor Thomas Litz é membro de nossa igreja, com a sua família linda, ali Maíra e as crianças. Adolescentes, né? É porque a gente tem o hábito de chamar de crianças, né? Mas tem se mostrado sempre solícito quando a gente precisa e tem sido um parceiro. Mais do que isso, a gente tem se tornado amigo mais chegado, tem sido muito bom. E eu o convidei, né, para estar nessas duas manhãs, porque uma terceira manhã, a do meio, na verdade, a gente vai ter um turismo, né? Não sei se você já teve curiosidade de olhar a programação, mas hoje, e no caso na terça de manhã, o pastor Thomas estará trazendo a palavra, e eu sei que vai ser uma bênção. Não tenho dúvida, mas eu queria então que você primeiro estendesse sua mão em direção ao pastor Thomas e orasse comigo. Pai, muito obrigado, Deus, de um privilégio tão grande, Senhor, de o Senhor ter unido nossas famílias, ter trazido, Pai, o pastor Thomas para junto de nós. Nós pedimos a Tua graça mais uma vez, nesse restante de manhã, que eu sei que o Senhor tem algo para fazer através da vida do Teu servo. Que o Senhor o ilumine, eu traga a Deus tudo aquilo que Ele precisa para esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz.
uma alegria muito grande estar com vocês aqui e estarmos à procura desses princípios bíblicos para nossas famílias, né? Esse é o objetivo aqui do retiro. E ontem já começamos assim, já deu o que falar ontem, né? Primeiro princípio, pastor, qual que era mesmo? Multiplicai-vos em sede férteis. Então tem gente que está de óculos de sol aí, olheira, só para quem é casado, tá? Mas foi uma bênção, muito bom. Já falei com meus filhos, então se eu tive 3 filhos, tem que ter 4 agora todo mundo. Esses princípios a gente já está aplicando, né? Queridos irmãos, hoje de manhã eu na verdade não queria pregar não, queria que vocês pregassem. Queria convidar vocês a fazerem essa mensagem comigo. E para tanto nós vamos precisar dar uma mexida aqui no auditório. Vou pedir que todos aqueles que são pais, avós, fiquem deste lado de cá. E todos aqueles que não são pais, fiquem deste lado direito aqui. Por favor, vamos fazer essa troca rapidinho aqui. Quem é pai, avô, meu lado esquerdo. Quem é filho, do meu lado direito. E ficou mais ou menos meio a meio, que é ótimo. Muito bem. Muito jóia. Hoje vocês, filhos, vão pregar para os pais, tá? Hoje vocês. Terça-feira os pais vão pregar para vocês, tá? Então, manerem aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, versículos 11 a 24. E eu vou pedir para um filho. Será que eu posso pedir um filho meu para ler aqui? Pode ser? Quem se habilita aí? Matias, Vitor? Matias quer muito, Matias? Não? Vem cá, Matiazinho, vai ler aqui os versículos 11 a 24. Então hoje a mensagem, a partir desse texto, é dos filhos para os pais. Mateus 15, 11 a 24. Jesus continuou. Lucas 15, 11 a 24. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ali, ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-lhe. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida.
Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Obrigado. Ter coragem, né? Vir aqui na frente. Obrigado, Matias. Queria pedir agora de nós fazermos 3 grupos aqui de pais. 3 grupos, podem se movimentar aí, montar 3 grupos e 3 grupos de filhos, tá? E cada grupo vai discutir sobre um princípio, uma lição para os pais, tá? Vocês que vão falar depois, tem 3 grupos, 3 lições, tá? Uma lição para pais, e vocês também, uma lição para pais que a gente tem neste texto. Então vocês têm o texto aí e conversem sobre uma lição que a partir desse texto vocês aplicam a vocês como pais, tá? Depois vocês vão falar como grupo uma lição. E vocês também, como filhos, uma lição para pais, ok? Vocês vão falar depois aqui em grupo. Se eu andar, vai apontar?
Ok, vamos anotar então aquilo que vocês discutiram e uma pessoa em cada grupo vai dar uma lição, tá? Uma lição para pais. Hoje é para pais. Uma lição para pais. Mais um minuto só para a gente terminar.
Saber que a gente foi lá Prontos? Vocês também? Prontos? Prontos. Então vamos lá, gente. Pode ficar nos grupos mesmo. E vamos ouvir então o que esse primeiro grupo de filhos aqui encontrou de lição para pais. E aqui foi bem democrática a eleição, né? Quem vai falar? Nosso grupo aqui conversou bastante, todo mundo nervoso, né? Silêncio, por favor. Os pais conversou muito. Oxe. Os filhos tudo aqui caladinho, tudo obediente, os pais conversando. Oxe. Senhor. O exemplo. Bom, a primeira lição que a gente conversou aqui, que não vale para os meus pais, tá certo? Que não deve deixar dinheiro para os filhos gastar. Né? Para meus pais, claro. A segunda lição que a gente conversou aqui é o despreparo do filho que recebeu algo que não estava pronto para administrar, né? E também, que a gente conversou aqui, eu estou um pouquinho nervosa, me tremendo, que os pais precisam deixar os filhos ter as suas próprias experiências, né? A gente sabe, filhos, digo por mim, que os pais sempre têm razão, não queria dizer isso, mas é. A gente sabe que os pais sabem o certo e o errado, mas às vezes a gente precisa levar na cara. E aí eu sempre volto, mãe, realmente ela tinha razão. Mas. Tá vendo aí? Que a mãe tem razão? Não preciso não. Não me reclamo não, o que eu disse aqui fica aqui. Então é isso, eu acho que os pais precisam deixar os filhos ter um pouco das experiências dele, porque os pais também tiveram as suas experiências. Não é vocês tiveram, assim. Vocês escolheram tudo. É claro que a gente não diz em questão de largar, né? De não mostrar o caminho certinho, de não conversar, porque a gente sabe que é totalmente diferente, né? Então é isso. Eu aconselho aos pais gravarem o que os filhos estão falando, viu? Quem vai falar? Pessoal, uma lição, tem várias lições, mas uma lição que a gente discutiu aqui e saiu até uma frase bem elaborada, foi a frase que resume o princípio o filho tem no pai a segurança da sua identidade. Então, quando o filho ele cai em si e ele volta para casa, ele vê o pai de braços abertos e o filho diz: pai, mas deixa eu ser, né, um empregado. Ele quis mudar a identidade dele, arrependido, né? Mas o pai diz: não, você é meu filho, né? Então, pais, vocês têm papel em forjar a identidade do filho, assim como Deus tem em nos dizer quem nós somos. Nossa identidade. Tô vendo que tem os pregadores aí, tem vários no seminário, viu? A Juventus está aberta, né? Matrículas abertas. Então, a gente...
Olha, a próxima vez que reclamar pra eu fazer silêncio, não vou fazer não. Então, a gente considerou que o pai tá errado também, porque ele deu tudo que o filho queria e não falou nada. E a gente também percebeu que, assim, tem outras versões onde ele fala que o filho insistiu para pegar a herança. Então, os pais, eles têm que ser duros com os filhos, de não dar tudo que os filhos querem, mas depois de um tempo, se o filho continuar insistindo, então deixa ele ir de cara na vida, sabe? Ter a experiência própria e aprender com isso. E também eu ia explicar um pouquinho dele, como os pais sempre querem que os filhos estejam felizes. Então, quando o filho insistiu pela a herança, a parte da herança dele, o pai sabia que essa era a escolha errada, mas ele não queria deixar o filho em casa sem a herança e o filho ficar chateado e não feliz. Então ele deu a herança pro filho enfrentar o errado, aprender a lição dele e para ele para ser feliz com tudo. E a gente viu também que o pai, ele tem que perdoar o filho no final. Vamos ouvir os pais agora. Qual que é a lição? Uma lição, tá? Que vocês tiraram para vocês. Gente, a gente viu que como pai a gente tem que ter essa coragem de realmente deixar o filho fazer a própria experiência, mas ser um porto seguro para que ele possa retornar e ser recebido com amor, com perdão e não ser rancoroso. Acho que essa é a lição mais forte pra gente. Ai, meu coração, ela é linda, né? Bom dia, gente. A gente foi muito na linha parecida de vocês, então eu vou elaborar um pouco mais, certo? Esse princípio a gente enxergou também esse princípio do pai, às vezes tem que deixar o filho fazer as próprias escolhas. Mas eu queria elaborar isso nas entrelinhas do texto, é o princípio do não abandono. Apesar do pai ter deixado o filho ir, ele com certeza, quem é pai aqui vai entender, ele não abandonou aquele filho. Ele provavelmente ficou noites em claro, orando por esse filho, clamando a Deus que ele voltasse. E quando ele voltou, o pai era a personificação do caráter de Deus. Porque ele não abandonou o filho em hora nenhuma, nem na escolha errada que ele fez. A atitude que ele tem descrita no texto de abraçar o filho e receber ele de volta com honras, demonstra que ele não abandonou o filho. Ele deixou o filho escolher um caminho que ele com certeza já tinha dito não, mas ele, beleza, é o que você quer, então vá que eu fico aqui em oração esperando quando você aprender a lição, receber você de volta. Então o princípio do não abandono. Obrigado. Último grupo. Bom dia. Pode ser o último que a gente faz idem. Na verdade, o difícil nesse texto é você pegar uma lição só. E eu tenho 5 anotados, mas que em suma é tudo o que foi falado aqui. E aí, a disposição do coração do pai em realmente perdoar, né? Porque como pais, nós passamos muito tempo da nossa vida investindo nos filhos, financeiramente, emocionalmente, no nosso tempo, de diversas formas, abrindo mão muitas vezes do que a gente gostaria de estar fazendo para estar cuidando e fazendo às vezes a vontade do filho. Mas você vê que a disposição em perdoar do pai é assim, clara, né? Porque ele estava, né, o pastor falou aqui, ele estava olhando pela janela, ou seja, estava em expectativa de retorno. Antes mesmo de chegar, já estava com braços abertos esperando a volta desse filho. Porque não há
né, que mais alegre o coração do pai é você ver esse retorno do filho. Então, essa disposição em perdoar, o coração paterno sempre esperando o retorno, expectativa de volta, nesse olhar pela janela. E um dos pontos que a gente discutiu bastante aqui também foi: caramba, eu tenho 4 filhos, eu tenho 3, e às vezes a gente, né, olhando a parábola, tem 2 filhos, a gente muitas vezes olha só o filho que gastou a herança toda, e o outro também, você vê que o outro também tem seus problemas, o outro aparentemente estava mais até perdido do que o primeiro, porque ele não entendeu, né, o retorno do filho, e ele disse: pai, eu estava aqui, né, sempre, e você nunca cuidou de mim. E como pais, a gente precisa identificar as individualidades de cada filho, mesmo tendo 2, 3, 4, quantos Deus der, mas cada um é individual, cada um vai lidar com... Hoje de manhã, inclusive, eu estava conversando com Fernanda, e eu falando com Gabriel, ele não gosta de apanhar, então se eu disser que você, se não obedecer, vai apanhar, dá certo. Com Mateus, eu podia bater 10 vezes, que não ia fazer diferença. Tinha que botar de castigo no cantinho. Então eu tenho que entender que cada um é único. Do mesmo jeito que Deus trata a gente de forma única. E a superproteção de muitos pais, né? Que a gente tem que entender que os filhos precisam cometer os seus próprios erros. Obrigado, muito obrigado. Quem está de costas, só dá uma viradinha, porque eu vou fazer então 3 aplicações aqui pra gente. Joia! Ok, vamos lá. Eu quero fazer 3 aplicações que vai nessa linha que vocês já prepararam a pregação, né? Só vou fazer 3 aplicações e tentar aprofundar um pouquinho. Então, primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto para nós pais é: pais, eduquem os seus filhos no tempo certo. Tempo certo. Meus queridos irmãos, eu tenho ouvido muito essa frase: a igreja não está preparada para educar os nossos filhos para entrar na universidade. Será que é papel da igreja preparar os meus filhos para que na universidade eles não se desviem? Ou será que esse não é o meu papel? O meu papel como pais. Então, pais, eduque o seu filho no tempo certo. Alguns princípios que eu retirei de um livrinho de Jaime Camp. Jaime Camp já demonstra que eu sou velho, né? Os jovens nem conhecem Jaime Camp, né? Mas só para situar vocês, Jaime Camp foi um escritor que marcou muito a minha adolescência, juventude. Ele escrevia sobre namoro, sobre família, sobre esperar até o casamento e assim por diante. Então ele tem vários livros escritos e num deles ele vai dizer o seguinte: nos primeiros 5 anos de vida dos nossos filhos, os pais precisam tomar as decisões pelos seus filhos e colocar limites claros nos primeiros 5 anos de idade das nossas crianças. Lá que nós ensinamos, colocamos limites. Os educadores falam que quando a criança entra na escola, o seu caráter está formado. Gente, isso é muito sério. Os primeiros 5, 6 anos de idade marcam a vida dos nossos filhos.
E o problema é que nessa idade muitos pais acham que não dá para ensinar nada para filho, que só dá comida e trocar de fralda. É ali que você lança as bases para os teus filhos. Jaime Kemp vai dizer o seguinte no seu livro: se Joãozinho, e você pode pôr o nome do seu filho, com 3 anos de idade se joga no chão fazendo birra e os pais não o disciplinam, quando ele estiver com 13 anos de idade, ele não estará mais se jogando no chão, mas outros no chão. Quando Deus fala aos pais a respeito das suas responsabilidades, Ele está principalmente pensando em que os filhos devem ser treinados no contexto do lar. Uma criança de 5 anos entrando no jardim da infância já tem a sua personalidade formada. Ela já sabe o que é certo e errado, que ela já aprendeu na tua casa, de acordo com a forma como você educa ele, os princípios e valores. É ali que ela aprende. Se ela chorar, fizer birra, ela consegue tudo, o resto da vida ela vai fazer isso. Então nessa idade, até os 5, 6 anos de idade, é a idade que pais tomam decisões e filhos obedecem. É ali que nós colocamos limite. Tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para brincar, tem que respeitar papai e mamãe. Se papai fala, filho não responde, não grita, não se joga no chão. É nessa idade que a gente coloca esses limites nos nossos filhos. Portanto, diz Jaime Kemp, a idade de 1 a 5 anos é a mais importante na vida de qualquer criança. Na escola que estraga os nossos filhos é quando nós não colocamos a base, aí a própria escola vai estragar. É claro, não tem base, não tem princípios. Então, meus queridos irmãos, quando nós trabalhamos no sertão, na região do Souza, eu fui plantador de igrejas nessa região, e chegamos numa cidade, nós fomos muito mal recebidos, na verdade, nessa cidade. Foi a primeira igreja daquela cidade, foi plantada, e nós tivemos muita dificuldade de acesso às pessoas. E nós percebemos que ali, e eu acredito que é muito comum aqui no Alto Sertão, aqui é Cariri, né? Mas no Alto Sertão, de pais acharem que filho só está apto a aprender algo quando entra na escola. Então, nos primeiros anos de vida, a criança se autoeduca. Aí, durante a escola, se tenta colocar limites, e quando chega com 13, 14 anos, e não foi feita essa base, aí só funciona na pancada e na violência. E aí acontecem os abusos, criança com o braço quebrado na escola e essas coisas acontecendo. E nós começamos um grupo de pais e tentar trabalhar isso. E foi interessante, muitos pais vieram, foi a porta de entrada para aquela comunidade, trabalharmos criação de filhos à luz de princípios cristãos. Os primeiros anos de vida são os anos chaves na vida dos nossos filhos. 1 ano de idade, 2 anos, faz culto no lar, conta história bíblica, ensina a orar. Mentira não pode. A criança já entende isso. É ali que a gente lança a base. Não espera a criança começar a falar para querer educar um filho. Ontem eu falei aqui com alguém, eu gosto muito de treinar cachorro. Eu gosto de adestrar cachorro. Cachorro se adestra fácil a partir de 6 meses. Você já começa antes, até com 3 meses de idade você já começa a adestrar cachorro. Agora pega um cachorro de 5 anos e tenta adestrar. Já está adulto, já está estragado. Aí é difícil, aí vai dar trabalho. Então tem que começar cedo. Cedo. É ali que você lança a base. Depois dos 6 aos 12, 13 anos de idade, em princípio, as crianças já devem ter uma base sólida.
ainda está sendo formada a base, mas aqui é o momento que criança precisa de segurança e atenção. A criança precisa ter um porto seguro. Já foi, alguém disse aqui, esse porto seguro. E precisa ter confiança suficiente para ela aprontar na escola, chegar em casa, hoje eu aprontei. Tem que ter isso. Isso é confiança. Pode errar, mas aí, como que vamos acertar isso agora? Então, dos 6 aos 12 anos, Jaime Camp diz que é o tempo agora de dar segurança aos nossos filhos e atenção. Não celular. Não celular. Não é o celular que vai dar atenção para o teu filho, é você. Lá em casa nós somos muito rígidos. Nossos filhos só ganharam celular com 14 anos de idade. Por causa disso. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual. Mas lá em casa foi assim. Matheus é o único que tem celular. Vitor fez 14 agora, está na espera, contando os dias, né? Contando os dias. Mas por causa disso, é momento de dar atenção e segurança. Errou. Vamos conversar? Vamos ajustar? Vamos pedir perdão? Vamos ver como resolver a situação? John Drescher é um outro escritor, ele diz o seguinte: se não dermos a devida atenção aos nossos filhos nessa fase, prestem bem atenção, pais. Se não dermos a devida atenção aos nossos filhos nessa fase, dificilmente eles nos darão atenção quando estiverem na adolescência. Portanto, é na pré-adolescência que é tempo de dar atenção aos nossos filhos. Se nós não criarmos sólidos laços de confiança e de relacionamento com os nossos filhos na pré-adolescência, na adolescência nós não temos acesso a eles. Eles vão buscar essa atenção para fora, em outro lugar. Essa segurança em outros grupos. Então é o nosso papel, e é tão difícil porque nessa idade, normalmente nós pais que estamos mais envolvidos profissionalmente. Que é a idade que a gente está aí com uns 40 e pouco, a carreira está deslanchando, é o tempo que normalmente os pais mais trabalham, é a idade que os filhos mais precisam da nossa atenção. E nós precisamos pensar como resolver essa equação. Nós podemos oferecer tudo de financeiro para eles. Podemos pagar todos os cursos que for. Mas se a gente não der atenção para os nossos filhos, eles vão usar tudo isso para fazer coisa errada amanhã. Nós temos um papel aqui de Deus nos nossos filhos. Alguém disse aqui da identidade, né? É exatamente isso. A gente está forjando a identidade e a imagem de Deus que eles têm é nossa. Nós que somos Cristo encarnado na vida dos nossos filhos. Eles enxergam em nós a face de Cristo, ou não. Ou não. Então aqui nós temos um papel sim de formar a identidade. Depois, dos 13 aos 18 anos, diz Jaime Camp, agora é o momento de aconselhar e orar pelos filhos. Orar já desde o começo, né? Mas agora é aquele momento que não adianta querer, com 18 anos, lançar base para um filho. Já passou o tempo. Agora é o momento de aconselhar. E tá do lado. Você quer fazer sua decisão? Bem, mas vamos conversar sobre isso. A decisão é sua. Mas eu posso orar por você e eu posso te aconselhar. Agora, tem decisões, aqui até foi dito, né, nesse grupo aqui, deixar o filho fazer as experiências. A gente tem que ter confiança suficiente no filho para deixá-lo errar também. Porque nós lançamos bases sólidas, temos um relacionamento de confiança sólido com eles, de tal forma que a gente sabe que mesmo eles dando um passo para o lado,
Mas isso vai servir para o amadurecimento deles e eles vão voltar, porque eles sabem qual é a identidade deles. Eles sabem qual que é o porto seguro deles. Meus queridos irmãos, nós não criamos filhos para nós. Nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para serem sal e luz nesse mundo. Nós somos, eu brinco, uma plataforma de foguetes. Nós lançamos os nossos filhos neste mundo. Se ficar por perto, melhor. Não pode tanta saudade. Mas se for para ir, que vá e faça diferença neste mundo. Porque se você lançou bases sólidas, acho que foi você que disse, eles sempre vão voltar. Sempre volta. Pode estar lá nos Estados Unidos, pode estar onde for. Sempre vai voltar. Tem bases sólidas. Aí a gente confia neles. Vai fazer diferença lá. Nós não criamos filho para prender eles. E é nessa idade, dos 13 a 18 anos, que a gente prepara esse terreno para enviar. Para enviar neste mundo. Aqui é o processo de amadurecimento e independência. Nessa fase de vida. Se nós não prepararmos os nossos filhos para serem independentes, eles sempre vão depender da gente para tudo. Eu acho horrível, gente, pais de 40 anos que não conseguem tomar uma decisão de família sem antes falar com seus pais. Que história é essa? Nós vimos ontem um princípio: deixará o pai, o filho, os seus pais, e se unirá à sua mulher e formará um novo núcleo familiar. Então esse deixar os pais, esse ganhar independência faz parte. Meu pai sempre falava assim: a distância melhor para um pai viver dos seus filhos é tal que ele não precisa, ele nem bate chinelo na casa do filho e nem precisa de mala para ir lá. Tem uma certa distância, né? Mas precisa. A nova família precisa de espaço para criar o seu núcleo familiar. E nós precisamos dar isso. Nós temos vários noivos e namorados aqui. E conforme isso vai, eles vão caminhando, eles precisam criar o seu lar, os seus princípios, a sua maneira de viver, inclusive de criar filhos. E é tão difícil isso como pai, porque a gente quer mandar lá, né? A gente que sabe tudo, né? Então, esse processo de amadurecimento e independência, onde os filhos começam a tomar as suas próprias decisões. E agora os pais não podem mais tomar todas as decisões pelos filhos. Se nós lançarmos boas bases, sólidas, e tivermos um relacionamento de confiança, pautada a imagem de Cristo, e se nós transmitirmos isso para os filhos, nós temos confiança suficiente para que nessa idade eles tomem boas decisões também. E lançamos eles para a vida, para a independência. Então esse é o primeiro princípio. Qualquer pais, eduquem no tempo certo. Não é papel nem da igreja, nem da escola ser responsável pela educação dos teus filhos. É teu papel. A igreja ajuda, ela tem um papel importante nisso, mas é pontual. Quantos dias por semana teu filho está em casa e quantos está na igreja? É teu papel. E também não é papel do Estado nem da escola. É teu papel criar os teus filhos. É nosso papel. É dar trabalho, mas também é tão prazeroso quando a gente vê o filho crescendo, amadurecendo, se tornando homem, se tornando uma mulher, vendo os princípios de Deus agora vivo na vida dos nossos filhos. Como isso é prazeroso. Isso é mais prazeroso do que a melhor carreira que eles possam ter, do que qualquer outra coisa. Segundo princípio: pai,
Espere pelo seu filho. Espere pelo seu filho. Nós vimos aqui nos versículos 13 a 20 que esse filho foi embora. Na verdade, dentro da cultura oriental, o que esse filho mais novo fez aqui foi assim algo absolutamente desonroso, mas mais, ele desejou a morte do pai. Ele rompeu por completo o relacionamento com o pai. No momento que ele pede a herança, primeiro que pai nenhum no Oriente passa herança para filho enquanto está vivo. E se passar, ele não dá o direito de venda. É somente ele faz a divisão dos bens, mas ele só toma posse efetiva desses bens após a morte. Então, no momento que esse filho chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha herança e eu vou embora, ele está rompendo os laços com o pai. Porra, não importa mais. Pior de tudo, além de romper os laços, ele está colocando em risco o futuro desse pai, a segurança dele, porque a segurança são justamente os bens que ele teve em vida e principalmente o filho que tinha o papel de cuidar do pai. Então, o que esse filho fez aqui foi algo assim absurdo dentro da cultura oriental. E é interessante que o pai, ele deu. Por mais absurdo que foi o pedido, mas ele deu. Ele não discutiu. Vocês veem aqui, ele não discutiu. Alguns comentaristas falam que até mesmo do irmão mais velho não falar nada é estranho, que ele deveria ter entrado e discutido com o filho mais novo: como você vai fazer isso com o nosso pai? Então, foi assim algo para o pai extremamente doloroso. Não foi uma coisa pequena, culturalmente inaceitável. Seria um motivo para esse pai romper também com esse filho e nunca mais falar com ele. Mandar embora. Você não é mais meu filho, vou te deserdar. Mas não, o pai deu a herança. E o texto nos dá a entender que durante esse tempo que o filho estava fora, o pai de alguma forma estava à espera desse filho. Ele tinha a expectativa do retorno do filho. E esse período de espera, pode ser que alguns dentre nós estão nessa fase. O filho está lá, vivendo uma vida que talvez não nos agrada, e a gente não tem mais, não podemos mais tomar as decisões por esse filho. Nós podemos orar por ele e nós podemos deixar a porta da casa aberta. Quando você quiser retornar, nós estamos aqui. Aqui é o teu porto seguro, como foi dito. Esse momento de espera é um momento muito difícil para pais. Eu lembrei muito da minha adolescência, quando eu saí de casa, saí com 17 anos de casa para estudar. Foi obrigado, não. E eu fui para São Paulo e nessa fase eu tive um relacionamento com uma moça não crente. Namoro. Sou filho de pastor, criado no evangelho, né? Aquilo foi muito difícil para meus pais. Muito difícil. Eles deixavam isso muito claro. Nós não queremos ela como tua esposa. Mas eles nunca fecharam a porta da nossa casa. Nunca. Sempre mostrando a posição deles, mas estamos aqui. Estamos contigo. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia. Eu não podia nem namorar em paz, eu sabia que eu estava errado. E como foi um alívio quando essa fase terminou, de eu poder chegar para os meus pais e agradecer para eles que eles não romperam ali comigo. Não foi só comigo, minha irmã mais velha passou por uma fase muito parecida nessa idade. Por sinal, é muito comum isso
de filhos de pais crentes que foram criados no Evangelho, em algum momento da sua adolescência, aos 16, 17, 18 anos, alguns mais cedo, mais tarde, eles terem um momento de balançar um pouquinho na fé. Porque é um momento que agora a fé que era dos seus pais precisa se enraizar na vida deles, e eles precisam tomar a decisão. Não, é a minha fé também. Eu brinco que é a segunda conversão. Muitas vezes na infância, adolescência, é aquela conversão de entrega de vida, e agora é aquele momento consciente. Não, eu também quero. É o meu Deus, não é o Deus de Jacó, de Israel, né? Mas é o meu Deus também. É o Deus da minha vida. E nós, pais, precisamos esperar enquanto esse processo acontece com os nossos filhos. Orar pelos nossos filhos. Manter as portas abertas, os canais de comunicação abertos com os nossos filhos, mesmo que a gente não concorde com tudo que eles façam. Mas não romper relacionamentos. Maíra e eu, quando vivemos na Alemanha e pastoreamos por lá, nós vimos, é muito comum dentro da cultura alemã, filhos romperem relacionamento com pais e pais romperem relacionamento com filhos, de ficar 20 anos, 30 anos sem se falar, sem se cumprimentar, sem ir no aniversário. Romper absolutamente, não tem mais nenhum tipo, nenhum canal de comunicação. E muitas vezes, aparentemente para a gente assim, por besteira, por coisas que a gente fala, mas como pode? Esse momento de espera, ele é um momento muito difícil, mas é um momento que muitos pais relatam que foi justamente nessa fase que eles viveram as experiências mais íntimas e profundas com Deus. É um período de quebrantamento para muitos pais, de entrega. Posso até ter errado, mas está nas tuas mãos, Senhor. Tu estás no controle, tu és soberano. Eu não posso fazer mais nada, mas tu podes. Intervenha, haja. Então, essa dependência de Deus muitas vezes marca pais nessa fase. É um período também de muita reflexão, de abrir os olhos para coisas que antes a gente enxergava diferente, e de fazer ajustes e mudanças na nossa própria vida. Pais muito possessivos ou muito liberais, é muito comum nessa fase haver esse período de reflexão e de pedido que Deus haja na nossa vida pessoalmente. Ajuste de coração, de prioridades. Então esse período, apesar de ser um período muito difícil na vida de pais, pode ser um período também de profunda intimidade e comunhão com o Senhor. Eu desejo de coração que, se houver pais aqui que estão vivendo essa fase, que eles possam viver essa entrega total ao Senhor. Não está mais nas tuas mãos. O que você podia fazer, você fez. Seu papel agora é orar. É orar e manter as portas abertas. E é muito interessante que quando o filho apareceu lá no horizonte, o pai correu ao encontro dele. Não deu o mínimo sinal: eu quero voltar. O pai foi ao encontro. Sempre lembrando que 2 Coríntios 4, 17, 18, texto bem conhecido: os nossos sofrimentos agora são leves e momentâneos. Não, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, que aparentemente não tem mais solução. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Confiar
de que aquilo que você semeou está lá e vai germinar. A minha avó criou 9 filhos. Dos 9, 3 são pastores e todos eram crentes. Tem missionários, todos envolvidos. Mas tinha um, tio Oscar. Tio Oscar, ele não queria. E minha avó orou 50 anos pelo meu tio Oscar. Era a ovelhinha negra da família. Tio Oscar. Quando o tio Oscar se aposentou, ele era caminhoneiro, tinha uma empresa de caminhões, vivia aquela vida que vocês conhecem de caminhoneiro. Quando ele se aposentou, ele ficou doente, câncer. E aquela doença fez ele voltar para o Senhor. E Deus deu mais uns 10 anos de vida para ele, onde ele foi firme. Mas minha avó precisou de 50 anos orando pelo tio Oscar. 50 anos. E ela nunca desistiu. Eu lembro que a gente conversava com a avó, ela sempre falava: ele vai voltar. Ele vai voltar. E ela contava exatamente essa história aqui do filho pródigo. Que ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe. Ele pode não reconhecer agora, mas ele sabe. Vai voltar. Amém. Não perca a esperança. Mantenha as portas abertas. E por fim, pai, perdoa seu filho. Pai, perdoa o seu filho. O texto aqui, os versos 20 a 24, ele fala sobre esse perdão do pai em relação ao seu filho. Meus queridos, o pai tinha todos os motivos do mundo para não perdoar esse filho. O filho rompeu o relacionamento com ele. O filho gastou os bens que ele trabalhou a vida toda para obter. O filho sujou o nome do pai da família. O filho aprontou e foi um péssimo exemplo. Mas o pai, ainda vendo o filho de longe, diz o texto, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Pais, perdoem os seus filhos. Nós vamos ver que filho também precisa perdoar pai. Mas nós pais, às vezes pegamos uma história, não sei se vocês conhecem isso nas famílias de vocês. Um filho aprontou, fez alguma coisa e ele fica marcado pro resto da vida por aquilo. Em qualquer discussão, qualquer briga que aparece, a gente sempre joga aquilo de novo na cara dele. Você não presta. Aquilo que você fez errado, você não tem jeito. E a gente marca isso na vida dos nossos filhos. E nós temos fases difíceis. Os nossos filhos, os 3 tiveram as suas fases e têm as suas fases, que você fala, meu Deus do céu. E aí Deus contou. E se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? De não começar de novo. De nós nos humilharmos como esse pai fez aqui, de correr e abraçar esse filho e beijá-lo, independente do que os outros falam. Eu acompanhei durante um tempo uma mãe que tinha um filho criado na igreja, era crente, mas em alguma fase da vida dele, ele se envolveu com drogas. Aqui já era pessoa. E aquele menino tinha as fases, ele sabia tudo sobre Bíblia, ele assim, você fala, como que é possível um menino desse está tão envolvido com drogas? Ele sabia Bíblia assim, de cor e salteado. Foi criado na igreja. Mas ele tinha aquelas fases que ele não aguentava. Ele ia de novo para as drogas. Sumiam as coisas dentro de casa. E era aquela coisa difícil. Depois voltava. Tinha que pedir perdão. Se acertar. E foi várias vezes. E durante esse processo tinha que falar para essa mãe inúmeras vezes. Perdoar. Perdoa.
Perdoa, porque aqui é o porto seguro dele, ele precisa disso. Por mais que doa, por mais que seja humilhante às vezes. Eu sempre falo, se o nosso Pai do céu perdoa, por que nós não vamos perdoar? Terceira aplicação. O primeiro sinal do filho desapontando na estrada: não hesite, compadeça-se e corra ao encontro do seu filho. Ali é o teu porto seguro. No final, eu queria ter um momento de oração conosco. Nós vimos 3 princípios. Primeiro princípio: pais, eduquem os seus filhos no tempo certo. Não queira começar a educar com 20 não, porque aí já era. Segundo, espere pelo seu filho. E terceiro, perdoe seu filho. Vamos ter um momento íntimo nosso agora, baixar os nossos olhos. Eu não conheço tão bem as situações familiares aqui, mas eu imagino que tenham pais que estão na fase de educar os filhos. Peça sabedoria agora para Deus, para você aprender a colocar limites, a inculcar nessa criança os caminhos de Deus, a ser a imagem de Cristo na vida dessas crianças. Isso é difícil para nós, mas é um privilégio também. Tem outros pais que talvez estão naquela fase que o filho está longe e você não pode fazer nada a não ser orar e esperar. Eu quero orar por você também. Que Deus te dê forças e que Deus use essa fase para Ele se manifestar para você. Que Ele se mostre com toda a sua graça, derrame sobre a sua vida. E que apesar dessa dor existir dentro do seu coração, que você possa também perceber o amor de Deus na sua vida e ganhar esperança, porque Ele está no controle. Ele não desistiu dos teus filhos. Ele não desistiu dos seus filhos. Ele está lá. Naquele canto que você não pode estar, mas Deus está lá. Vamos orar por estes filhos. E talvez existam entre nós pais que precisam perdoar os seus filhos. Quero convidar aqui o pastor Neto para fazer essa oração conosco. Oh Pai, às vezes não sabemos como orar, Senhor. E às vezes a oração é tão simples. Pai, nos ajuda. Nós precisamos refletir o Senhor. O Senhor nos deu tanto. O Senhor tem nos dado tanto, Senhor. O Senhor tem nos instruído ano após ano, como filhos, como pais, como irmãos. Nessa história, Senhor, há essas figuras que nos inspiram a sermos pais melhores. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a trocarmos de lugar com nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a alinhar o nosso coração, como diz a Tua palavra, conversão de pais a filhos, um voltando-se para o outro, de filhos aos pais, filhos que enxergam, pais que têm amor, pais imperfeitos, sem dúvida, mas pais que deram o melhor porque amam, fizeram o seu melhor, às vezes até insuficiente, pais que também erram. Com a melhor das intenções, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa hora. Às vezes que falhamos, Senhor, e não foram poucas. Como é difícil, Senhor, educar. Como é difícil falar sempre as coisas certas, orientar, encontrar paciência o tempo todo.
e encontrar, Senhor, a maneira adequada de ser exemplo, de conduzir os filhos. Mas te agradecemos até pelos nossos erros, Senhor, porque aprendemos com eles. Deus nos dá a capacidade de perdoar, Senhor. Deus, isso é tão difícil para alguns, porque ainda temos corações duros, Senhor. Há tantos assim, Pai. Oh Deus, quebranta nosso coração. Já recebemos um novo coração. Como já temos cantado, Senhor, já sabemos, Senhor, que o Senhor tem transformado nossa vida. Mas ainda temos tanto a mudar, Senhor. Reconhecemos isso aqui. Temos tanto, Senhor, a melhorar. Pai, também como filhos, que aqui todos somos. Alguns que já perderam seus pais, ou um deles. Nos ajuda a olhar para os nossos pais e encontrar motivos de alegria. Encontrar, Senhor, neles faces, reflexos do Senhor. Oh Deus, queremos te agradecer pelos nossos pais, até aqueles que falharam. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu uma família. Cada um sabe da sua, cada um sabe da sua família, dos seus componentes, dos erros e acertos de cada lar aqui. Mas te agradecemos por eles, Senhor. Foi a família que o Senhor nos deu. Sim, Deus. Te louvamos porque o Senhor nos deu uma família. Oh Deus, nos ajuda a sermos sal e luz. Nos ajuda, Senhor, a sermos famílias que inspiram outras. Não para a nossa glória, mas para que as pessoas vejam o Senhor. Vejam aquele que é a nossa libertação, nossa salvação. Que só há salvação em Ti, Senhor. Que não há outro modo de viver. Que só há o Senhor. Que o Senhor precisa estar em nossa casa. Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão tudo é construído, Senhor. Oh Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa história registrada na Tua Palavra. Um filho que comete erros, mas que volta para a casa do Pai. Oh Deus, que essa, pelo menos, Deus, que seja o final de muitos aqui que estão distantes, alguns que nem estão aqui nesse acampe, Senhor, mas que o Senhor possa resgatá-los, trazê-los de volta, Senhor. Deus, olha para nós nessa hora, olha para as nossas famílias nessa hora, Senhor. Nós te rogamos, nós te pedimos que o Senhor olhe para nós. Carecemos de Ti, Senhor, da Tua graça. Deus, nos dá famílias fortes. Nos dá famílias, Senhor, que tem a principal marca, a marca de Jesus. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente está quase terminando esse momento pela manhã, mas eu queria chamar a tia Márcia aqui, rapidinho, ela tem algo para contar para vocês. Bom dia, pessoal. Às vezes acontecem essas coisas comigo de o Espírito Santo de Deus me incomodar tremendamente, ao ponto de falar para Marcos, eu vou ali dar um testemunho. Aí Daniel disse, ai meu Deus, lá vai manhã. Mas se encaixa exatamente em tudo o que foi falado aqui hoje. Vocês veem meus filhos aqui, Neto, Daniel, Henrique, tem a Aline que mora nos Estados Unidos, mas especificamente dos meninos que vocês convivem com eles aqui. Eles são uma bênção. Eu sei que eles são uma bênção para a igreja, eles são bênção para as nossas famílias. Eles foram criados dentro dos princípios
princípios e valores bíblicos desde que nasceram. Mas, como a gente viu que filhos, eles têm necessidades individuais e nós precisamos estar atentos a essas necessidades, às suas escolhas. E aconteceu na nossa casa, tivemos essa experiência na prática. Devido a alguns problemas com relação a mudanças de uma comunidade para outra, o nosso filho Henrique passou por uma experiência complicada. E ele tinha um amigo da igreja, que cresceu com ele na igreja, que era muito amigo dele da igreja, mas era aquele amiguinho que tinha um pé na igreja e um pé fora da igreja. E esse menino, os pais tinham uma condição financeira muito boa. Na época em que ninguém podia ter celular, que era muito caro, esse rapaz tinha celular. E Henrique entrou numa fase de rebeldia, se revoltou contra a igreja e chegou para mim. A gente sempre teve um relacionamento muito aberto em casa, e ele chegou literalmente para mim e para o pai e disse: eu vou provar o outro lado da história. Vocês pensem num punhal. Eu entrei em desespero. Marcos, que já não fala muito, era calado. E ele começou a viver a vida aos 16 anos. E como a gente falou aqui em amar, como é difícil amar e demonstrar amor nessas situações. Muitas vezes nós, como igreja, temos às vezes a falta de cuidado de amar essas pessoas. A gente discretamente, às vezes a gente aponta o erro, a gente comenta com o outro, e como isso é prejudicial. E ele sentiu isso na pele, e esse amigo dele mais ainda. E o que começou a acontecer? O amigo tinha carro, o amigo tinha dinheiro, o amigo tinha celular. Esse amigo frequentava a minha casa. Até hoje eu quero muito bem a ele. Glória a Deus, ele aprumou, tem uma família aprumada. Mas como foi difícil amar o meu filho, e principalmente amar aquele rapaz que tocava a minha porta, sentava na minha mesa, comia da minha comida. E eu sabia que ele ia levar meu filho para provar coisas erradas, que eram completamente opostas a tudo que ele tinha aprendido. E eu amei aquele rapaz, eu recebia ele na minha casa, eu abraçava, eu beijava, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes, eu não sei se Henrique lembra, mas ele chegava em casa de madrugada e eu estava sentada na sala, no escuro. E ele abria a porta e ele tomava um susto e dizia: mãe, o que você está fazendo aqui? Eu estava apenas esperando você chegar para poder dormir. Muitas vezes o pai ficava de noite com o joelho no chão, orando por ele. Até que um dia, em uma determinada situação, a gente acordou de madrugada e a gente não conseguia dormir. E Marcos disse: cadê o celular do amigo de Henrique? E ligou para o número do celular, aparece o número da casa, né? O número ele. Quando o menino viu o número da minha casa, que ele sabia, ele já passou o celular para Henrique, e Henrique já atendeu. Oi, pai. Marcos apenas disse a ele: filho, eu amo você, volte para casa. Tinha todo um esquema preparado para algo acontecer na vida de Henrique. E Henrique virou para aquele pessoal e disse: eu vou voltar para casa. Eu quero ir para casa, eu não vou mais ficar aqui. Foi taxado de boiola, de frouxo. Mas ele depois confessou para a gente, disse: naquele momento
eu tive a convicção do amor de Deus por mim, de como Deus me amava. Então, para filhos, escutem o que os seus pais sempre têm a dizer. Muitas vezes eu disse para ele, ele dizia, vou fazer isso. Algumas coisas nós cedíamos, outras não cedíamos. E eu disse para ele uma vez, tudo bem, eu vou liberar, mas saiba que por esse caminho que você está indo, nós sabemos, eu e seu pai, que você vai quebrar a cara. Mas a minha oração é que Deus lhe deixe de tal forma que eu possa juntar os caquinhos. Porque eu e seu pai vamos estar aqui para juntar os caquinhos. E fique sabendo que eu vou sair na mão como o diabo, mas eu não abro mão de você. E hoje está aí essa bênção. Que mesmo sendo em momentos tão difíceis, tinha dias que eu não conseguia abraçar ele. Era tão dolorido para mim. Eu dizia, Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E uma missionária falou para mim, disse assim, apenas ame o seu filho. Mas era tão difícil às vezes demonstrar o meu amor, porque era uma situação tão dolorosa para mim. Mas eu quero dizer para vocês, pais, mesmo em situações difíceis, ame, demonstrem esse amor, porque esse amor não é em vão. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Aleluia! Respira fundo. Ainda é domingo. Quem já poderia voltar para a sua cidade de volta e foi abençoado nesse tempo aqui? Glória a Deus. Mas o negócio, o fogo está pegando agora, viu? Tem muito mais de Deus para nós, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Henrique. Cadê Henrique? Tu és uma bênção de Deus. E bênção grande. Gente, nós vamos seguir, né? Atrasou um pouquinho hoje mais a programação, mas eu acredito que ninguém achou ruim, né? E nós vamos ter um tempo livre agora. Você pode ir para a piscina. Eu vou só lembrar uma coisa para você. Minha esposa está lembrando uma coisa, eu ia lembrar outra. Ela está dizendo 3 horas em ponto. Todo mundo aqui vai ser muito top essa gincana, viu? Você não pode. Detalhe. O nosso desafio, olhe para mim agora. Nosso desafio é 3 horas e estar todo mundo aqui. Porque tem programação para todas as idades. Vai ter prova para a idade mais, né, novinha e o pessoal também mais antigo, né? Vai ter coisa que vai mexer o corpo. A gente bota aí os filhos para correrem mais. Vai ter programação que é mais aí, ó, cabeça. Aí a gente bota Luiz aí para pensar. É isso aí. Então é por aí. Então vem todo mundo para cá às 3 da tarde. E a última lembrança que eu quero trazer para você é essa aqui, ó. Chegou a hora de reforçar o sandal, certo? E proteção, porque hoje ainda é domingo. Se você esquecer de botar sandal, quando for terça-feira, você vai estar o pimentão aqui, tá bom? Então não esquece, gasta aí 5 minutos, vai botando protetor. Quem não trouxe, pede emprestado aí. Mas se proteja do sol, que aqui o sol não é brincadeira não, viu? Vamos orar, fique em pé, vamos encerrar esse tempo, agradecidos a Deus, teremos aí nosso tempo livre. 12:30, o almoço, hein? Só confirmando, eu acho que a programação estava lá diferente nesse horário, mas é porque teve um ajuste, precisou ter um ajuste. Preste atenção aqui, ó, precisou um ajuste no horário. O almoço hoje vai ser 12:30, ok? Muito bem. Pai, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e
e por aquilo que ainda vai fazer. Deus nos livra do mal nesse dia, que o Senhor esteja nos protegendo e estando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus. Se não fosse o fundo musical, não tinha aquele Obrigado.